galera, tudo bem? Voltando aqui para a nossa aula de cálculo estequiométrico, né? Nós vamos falar agora sobre o excesso de reagente. Toda vez que falar de excesso, nunca é no produto. O excesso está sempre no reagente quando houver reagente ou reagentes, tá bom? Então é isso, excesso de reagente. É a outra parte do cálculo estequiométrico. Então vamos aqui, olha. Dada a combustão, ou seja, a queima do metano, CH4 determine. Então nós temos a equação de combustão, o metano entrando em combustão, formando CO2 e água, e os coeficientes estequiométricos eles são importantes nessa proporção. A proporção da reação é 1 mol de metano para 2 mols de gás comburente, que é o gás oxigênio, o que alimenta a combustão, e formando 1 mol de CO2. E aqui nós temos a formação de 2 mols de água. Você pode ter percebido na aula anterior que eu coloquei um Vzinho, né? O que é esse V mesmo? É vapor, né? Água na forma de vapor. Pode pôr gás? Pode pôr gás, mas vapor é mais correto. Então vamos lá. 3 perguntas aqui. A. Determine a massa de água formada. Lembra que tem que colocar lá os dados e pedidos? Então determine a massa de água formada. Então ele pediu a massa de água. Quando nós temos a reação, olha só, de 6 mols de metano com 10 mols de O2. Turma, perceba uma coisa, tanto o metano quanto o O2, eles são moléculas reagentes. Ó, são 2 reagentes. 2 reagentes. Vamos lembrar uma coisa? Aqui no cálculo estequiométrico é como matemática, né, Brunão? Olha só, o nosso matemático aqui, que está aqui hoje dando uma força para a gente, e eu leio aqui o nosso editor-chefe aqui, o cara que mexe com toda a parte de informática, a parte de edição, mídia, fera. Então é o seguinte, ó, Brunão, lembra, basta ter uma proporção para determinar todos os valores. Meu, será que foi, assim, muito demais, assim, tipo, foi muito milagre dar 2 valores para reagentes? Basta um só. Por que será que o exercício deu 2 valores para reagentes? Ele deu 2 valores porque, de repente, ele usou e não pensou na proporção. Né? Você pega lá fora da proporção. Então, como saber se está ou não na proporção e qual usar? Então, a dica é, sempre que tivermos 2 valores para reagentes, um deles poderá estar em excesso. Não significa que está em excesso, mas poderá. E normalmente vai estar em excesso, tudo bem? Então, 2 valores de reagentes, tá muito milagre pra gente, muita informação dada, de graça, a gente tem que desconfiar, tá bom? Então vamos lá. No item B, qual é o reagente em excesso? Então já consegue matar já no item A, quem é que está em excesso. E o item C, qual é o valor desse excesso de reagente? Então são 3 perguntas aí extremamente recorrentes, tá bom? Então nós vamos agora resolver lá o exercício, né? E a gente continua aqui nosso cálculo estequiométrico, beleza? Vamos lá para a resolução do item A, B e C. Então, galera, retomando aqui, né, o nosso cálculo estequiométrico, a nossa equação de combustão. Então, vamos lá. O que nós temos aqui de proporção? Temos 1 mol aqui de metano, 2 mols de O2, beleza? 1 mol, 2 mols. Espera aí, o exercício ele fornece para a gente 10 mols de O2 e 6 mols de metano. Então, ó, metano 6 mols, vou colocar aqui em cima, 6 mols, e o O2 são 10 mols. Então aqui, 10 mols. De novo, tá muita informação, né? Deu muitos dados aí, né? Tipo, será que é necessário realmente os dois? Qual dos dois usar? 6, 10, da onde que vem, para onde que vão, né? Qual é isso aí? Qual o valor que nós vamos usar? Vamos usar 6 ou 10? Como que a gente faz isso, né? Vamos achar. Um deles poderá ser em excesso. A pergunta é a massa de água formada. Espera aí, a pergunta massa de água formada. Então, massa de água aqui, M. Nós vamos ter que fazer a conversão aqui. Então, 2 é a proporção e nós vamos ter que achar a massa de água. Lembrando que nós já aprendemos isso aqui, como calcular massa molar. Então, cada hidrogênio 1, cada oxigênio 16, 16 mais 2, isso vai dar 18. Então, nós teremos aqui 18 gramas, convertendo. Então, já está certo. Qual a massa de água? Para isso, ele deu 6 mols de um e 10 mols do outro. Ó, 6 mols aqui e 10 mols aqui.
Beleza? Ó, repetindo o que eu estava falando. Bastava uma proporção para achar o valor que foi pedido. Então aqui, olha, X, massa de água. Ou essa proporção. Então assim, será que tem que usar as duas? Tem que usar uma só? É isso que a gente vai ver. E o tema dessa aula significa isso. Achar o reagente que está em excesso e quanto está em excesso e o que pegar para utilizar e achar a massa de água, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar aqui, né, nessa proporção, 1 para 6, 2 para 10, e nós vamos fazer assim uma coisa muito comum de se fazer nessa parte de exercício. Ela é rápida. Toda vez que você tem os valores, dois valores de reagente, e, olha, o que foi dado está na mesma unidade, mol, 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 podia ser gramas, gramas, podia ser mol, mol, ó, gramas, 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 tem que estar um embaixo do outro. Então, a unidade tem que ser igual. Então, aqui está todo mundo igual. A gente faz assim, olha, esse é o esquema. A gente multiplica em cruz, assim. E aí nós vamos multiplicar esse lado aqui e esse lado aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, ó, 2 vezes 6. Então, o que nós temos aqui mesmo? Olha, 2 vezes 6. Não precisa nem colocar unidade, tá? Não é mol ao quadrado, tudo bem? É mol, só o número que interessa pra gente. Do outro lado, a gente faz o seguinte, 1 vezes 10. Então, nós vamos pegar essa proporção aqui, 1 vezes o valor 10. E aí nós vamos perceber o seguinte. Qual lado de multiplicação deu valor maior? Porque o lado que der valor maior é o lado que está em excesso. E o lado que der o valor menor é o que nós chamamos de limitante. Então são duas palavras, excesso e limitante, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, ó, multiplicando 2 vezes 6, isso aqui vai dar, ó, 12. Se eu pegar aqui 1 vezes 10, isso aqui vai dar 10. Vamos lá. Dá para a gente se posicionar aqui. 12 é maior que 10. Então, essa multiplicação, 12, como resultado, é maior que 10. Qual é o significado disso? Esse valor aqui é o valor onde está o excesso. Ou seja, nessa coluna aqui, ó, é essa coluna aqui que é a coluna do excesso, porque o valor deu maior. O valor maior da multiplicação é o valor que está em excesso. Então, aqui, ó, 12, tem alguém em excesso aí. Quem está em excesso? É o que está aqui. Quem é que está aqui? O gás metano. Então, o gás metano está em excesso. Beleza? Então, vamos lá achar como que pegamos o valor correto do excesso. Esse valor aqui que deu 10 é o valor que nós chamamos de limitante. Não adianta ter muito metano se tem pouco oxigênio. Não adianta ter muito oxigênio se tem pouco metano. Então, o limitante ele vai determinar quando a reação ela para. Por isso que fala, é limitante, é o meu limite. Para aqui. Então, excesso e limitante. Então, vamos lá. Qual é o lance? Se esse daqui é o limitante, ele é o bom. Ou seja, esse valor é o bom. Esse valor está proporcional. E a gente vê o seguinte, olha, qual é a proporção? Então, ó, 2 para 10. Porque esse valor está correto. Então, aqui, olha, é vezes 5. 2 vezes 5 deu 10. Então, 5 vezes mais. Se eu olhar para cá, também tem que ser 5 vezes mais. E olha, se a gente analisar esse número friamente, é 1 vezes 6. Então, por isso que está proporcionalmente maior, é esse valor que está a mais. Então, olha só, se nós já determinamos, encontramos qual é a proporção, qual é essa grandeza, então 5 vezes mais, aqui também vai ser 5 vezes mais, porque esse lado está em excesso e esse reagente aqui é o limitante. Então, vamos lá. 5 vezes. Então, 1 vezes 5 dá quanto mesmo? 5. E quanto que nós colocamos para reagir? 6. Concorda comigo? Se o limite é 5 e você colocou 6, está em excesso. Quanto que tem de excesso? 1 mol. Então, eu descobri duas coisas. Eu descobri quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante. E, além disso, eu descobri uma terceira coisa. Quanto está de excesso? Tá bom? Então, de novo, cuidado com isso aqui, olha. O lado que deu a mais, lado maior, é o lado em excesso. Então eu posso dizer o seguinte, o metano está em excesso. Ó. E o O2 é o reagente ao qual nós chamamos de limitante. Beleza? Então vamos responder aí a nossa pergunta. Então qual é a ideia?
No item A é para determinar a massa de água formada. Então, galera, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu preciso de uma coluna cheia e uma coluna semi-preenchida. A coluna cheia que nós temos que pegar é essa coluna aqui, olha. É a coluna do limitante. É essa coluna que nós devemos pegar para achar todos os valores proporcionais. Então aqui, olha, 2 vezes 5 deu 10, essa é a proporção, então tudo aqui na reação vai reagir nessa proporção. Então vamos ver a proporção aqui, olha. Vezes 5. Então vamos fazer a conta aqui, né? Quanto que dá? Olha só, 2 vezes 5, para ficar mais fácil, dá 10. 10 vezes 18 vai dar quanto? 180. Então 2 vezes 5, 10, vezes 18, 180. Então o nosso x, ele vale 180 gramas. Então x igual a 180 gramas. De quem mesmo? De água, H2O. Então, galera, o que nós estamos fazendo aqui é o item A. O item B pede qual é o reagente em excesso. Então, no item B, nós não podemos colocar assim, olha, o reagente em excesso é o metano. É o metano que está em excesso. É o CH4, que é o gás metano. Tudo bem? Já no item C, qual é a pergunta do item C? A pergunta é, qual é o valor do excesso desse reagente? Vamos lá de novo. 5 vezes. Teria que dar quanto aqui mesmo? Ó, venho para cá. Esse valor aqui teria que dar 5. Era para colocar 5. Eu errei a mão e coloquei 6. Então, 1 mol está a mais. Tá? Então, 1 mol a mais. Então, você pega 6, que é o valor que está a mais, né, total aí, com o valor que deveria ser. Então, você acha o número do excesso. Então, vamos lá. Vamos achar aqui, olha. Qual é o valor do excesso do reagente? O valor é... Olha, cadê? Aqui. O valor é 1 mol em excesso de metano. Beleza? É isso, galera. Então, você vê que esse segundo momento do cálculo estequiométrico é a continuação do cálculo estequiométrico, mas avançando um pouquinho o grau, elevando um pouquinho o nível, falando sobre reagente em excesso, reagente limitante, tá bom? Nós vamos continuar cálculo estequiométrico falando de rendimento de pureza e quando finaliza todo o assunto de cálculo estequiométrico. Valeu, obrigado, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, porque é muito importante isso pra gente. Um beijo, valeu, tchau, tchau.